Ora viva, então sejam bem-vindos aqui a um destaque fora da caixa, com a colaboração e o incentivo da Autoridade para as Condições de Trabalho, depois desta sucessão de tempestades que afetou naturalmente o território, afetou as pessoas e afetou as empresas. É natural que haja necessidade de haver alguns alertas que possam levar a que se recomponha a sociedade, as empresas, o ambiente de outra forma e da forma que estava anteriormente. Então, a Autoridade para as Condições de Trabalho tem algumas sugestões, algumas ideias e hoje temos o privilégio de, nesta conversa, termos a doutora Orlanda Pereira. Doutora, bem-vinda a esta nossa conversa. Obrigada, bom dia e também obrigada por nos receber na Rádio Fora da Caixa. É um gosto. Estas tempestades ou sucessão de tempestades que aconteceram, naturalmente imprevisíveis, e nós podemos pensar em tudo, mas às vezes não estamos preparados para estas coisas, e as organizações, as próprias empresas também não estavam, não é isso? Sim, as tempestades assumiram proporções que ninguém previa e afetaram também as pessoas e as famílias, mas também algumas empresas. E estamos aqui para lhes transmitir o nosso apoio, no sentido de reconstruírem as suas edificações, recuperarem os postos de trabalho e voltar à normalidade assim que possível. Uhum. Fala-se em alguns apoios que existem, alguns incentivos, além daqueles incentivos emocionais que nós podemos dar às pessoas, não é? O melhor ainda está para vir, algumas frases que possamos dar, mas efetivamente as empresas carecem de outro tipo de apoios e de incentivos para poderem retomar a sua elaboração e efetivamente, como disse bem, recuperarem os seus postos de trabalho, e isso vai dar também uma alimentação à própria sociedade. Que tipos de apoios é que podem surgir, doutora Orlando? Já surgiram vários e todos os dias em Diário da República têm vindo a ser publicados diplomas ou alterar ou acrescentar os apoios. Ainda ontem houve um alargamento da linha de financiamento de apoio à tesouraria para o apoio à reconstrução. Também ontem, em Conselho de Ministros, foi alargado a todo o território o apoio à reconstrução, mas de uma forma sistemática posso falar em 10 pontos de apoios já publicados. Uhum. Um deles são as moratórias fiscais, ou seja, o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais emitiu um despacho em que definia moratórias, ou seja, dilações de prazos praticamente para todas as obrigações fiscais que estariam pendentes neste período. Portanto, as empresas poderão contactar a autoridade tributária e obter esta informação no sentido de poderem adiar as suas obrigações fiscais para mais pelo menos para mais alguns meses. Sim, sim. Isto tem, como disse, estas moratórias fiscais têm uma ligação direta à autoridade tributária. Sim, é da competência da autoridade tributária. Estamos só a informar porque realmente temos interesse em que as empresas conheçam e saibam que têm estas possibilidades ao seu dispor e que seja um incentivo realmente a que retomem a sua atividade, sabendo que podem adiar estas situações para outra altura. Uhum. Que outras mais? Também temos a isenção de pagamento de contribuições à Segurança Social, que pode ser total ou parcial, consoante a duração de cada uma. Portanto, a taxa social única será isenta por um período, de forma total ou parcial, consoante as opções das empresas. E para obter detalhes, não é, para o caso concreto de cada uma, devem
recorrer à Segurança Social. Naturalmente. Então, isenção dos pagamentos da Segurança Social e outros pagamentos relacionados com a Segurança Social, por isso vamos já à Segurança Social. Outros mais. Também foi decretada as moratórias aos créditos bancários por parte das empresas. Portanto, as empresas que tiverem alguma dificuldade em cumprir com os seus créditos bancários poderão contatar o seu banco, a banca comercial e o banco com quem contrataram esses créditos e beneficiar dessas moratórias e efetuar os pagamentos posteriormente. Pronto, então mais uma mensagem que é esta para os créditos bancários, contactar assim o seu banco comercial. E outras mais, Dr. Orlando? Depois há o apoio à reconstrução, que também existe para as famílias e pessoas, mas para o caso das empresas há o apoio à reconstrução das edificações, das estruturas. Aliás, nós temos feito algumas visitas inspetivas junto à linha da costa, das praias, e nota-se que há alguma destruição e as empresas seguramente deveriam, e apelamos que assim o façam, recorram a estes apoios, que é uma comparticipação a 100%, e portanto é da competência da CCDR. Devem contatar a Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional e obter estes apoios para reconstruir os edificados que ficaram danificados pelas tempestades. Então, apoio à reconstrução, CCDR é a autoridade, a entidade a contactar. Existe também uma linha de crédito específica para a reconstrução, para eventuais custos que não sejam cobertos por este apoio inicial da CCDR. Portanto, acresce essa linha de crédito com condições muito vantajosas, com acesso muito facilitado, e, portanto, as empresas que precisem de um reforço de financiamento para a reconstrução das suas edificações e das suas estruturas, quando o valor apoiado e comparticipado através da CCDR não for o suficiente, poderão recorrer a esta linha de crédito bancário com condições excepcionalmente vantajosas e facilitadas. E aqui, naturalmente, recorrem num banco comercial, corretamente, certo? Num banco. Que outras ações ou que outros benefícios ainda ou incentivos haverá? Há outras duas linhas de crédito de apoio à reconstrução, uma de apoio à tesouraria para gastos correntes, outra mesmo na perspectiva de investimento, em que o Estado constitui-se como fiador junto dos bancos. Portanto será o fiador e, portanto, dá a garantia do pagamento em caso de dificuldade da empresa de o fazer. Portanto, o Estado é o fiador, dá a garantia e, portanto, quando os apoios todos que nós descrevemos antes não forem suficientes, poderão recorrer a estas duas linhas de crédito. Que é o apoio à tesouraria. Apoio à reconstrução, que tem duas vertentes, tesouraria e investimento. Muito bem. E naturalmente os interessados dirigem-se a uma instituição de crédito, a uma banca. Sim. Haverá mais alguns? Sim. Há apoios sectoriais, por exemplo, para o setor da pesca e da aquacultura. O programa MAR 2030 está a redirecionar os seus apoios para o contexto destas calamidades. Também para determinados setores, e agora aqui o exemplo do MAR 2030. Mais alguns apoios? Sim, para a agricultura e florestas, assim como também para as pecuárias. Também, neste caso, contactar ou a CCDR ou a PEPAC, portanto, o Plano Política Agrícola Comum, pode contactar o Ministério da Agricultura, por exemplo, ou o IFAP, porque também têm apoios específicos para estes setores de atividade. Ou seja, para determinados setores de atividade haverá apoios específicos para essas atividades, e daí contactar, neste caso da agricultura,
o Ministério da Agricultura, as suas... O IFAP. O IFAP, exatamente. Tem mais alguns? Tem, e este é muito importante, que é o incentivo financeiro extraordinário concedido pelo IEFP, ou seja, o Instituto de Emprego e Formação Profissional, para a manutenção dos postos de trabalho, ou seja, o IEFP paga para que os postos de trabalho se mantenham ativos. Sim, isso é extremamente importante para podermos ter postos de trabalho continuados, não é? E aí o incentivo do Instituto de Emprego e da Formação Profissional. E já que falávamos também aqui no Instituto de Emprego e Formação Profissional, estamos a falar de pessoas, fala-se no layoff. Doutor Orlando, pode-nos falar um pouco o que é que está a acontecer em relação a isso? Sim, o regime do layoff já está previsto no Código do Trabalho, mas agora no contexto desta calamidade foi publicado um diploma que rege e define um regime de layoff simplificado, precisamente para ajudar as empresas que não conseguem retomar a atividade já e que, portanto, que as atividades estão paradas, os trabalhadores não conseguem exercer as suas profissões porque as empresas não têm condições para os receber e, portanto, para esse período transitório, a Segurança Social está a receber pedidos de layoff simplificado, em que ainda se está a discutir qual será a percentagem que será paga aos trabalhadores, ainda não foi publicado e provavelmente sofrerá alterações. Aliás, todos estes diplomas provavelmente vão sofrer alterações ao longo do tempo, consoante as circunstâncias forem decorrendo. Algumas medidas vão ser estendidas no tempo, outras vão ser alargadas ou de alguma forma alteradas, portanto todos os dias têm saído novas normas sobre elas. De qualquer maneira, sim, as empresas que não consigam retomar a sua atividade já e pelo tempo que assim acontecer, podem recorrer ao layoff simplificado, recorrendo então aos serviços da Segurança Social. Muito bem. Por isso, tal qual como a doutora Orlando Pereira acaba de nos enunciar, vão saindo sempre, vão estando a sair constantemente normas alterativas, por isso vamos deixando aqui os links de acesso às entidades responsáveis para que se possa fazer ou possam fazer esses contactos. De qualquer forma, também fala-se nas licenças que se podem para reconstrução, será assim? O que é que existe neste sentido? Sim, também para facilitar e para agilizar os processos de reconstrução dos edificados, as licenças camarárias para as obras, para as operações urbanísticas estão suspensas, portanto não é necessário pedir a licença para as obras neste momento. O que é necessário sim é uma mera comunicação via eletrónica para a Câmara Municipal da área onde a obra irá decorrer. Muito bem. Depois também há aqui mais outro elemento que é extremamente importante, que é o retirado do amianto, é isso? Exatamente. Pela Lei Geral, a Decreto-Lei 266 de 2007, é obrigatório as empresas pedirem autorização prévia à ACT para remover o amianto, uma vez que têm que prestar provas de idoneidade e de segurança e saúde no trabalho, dados os riscos decorrentes da exposição ao amianto. Neste momento, mais uma vez, por causa desta conjuntura, foi suspensa a necessidade e a obrigação dessa autorização. Portanto, neste momento, as empresas que precisem de remover materiais contendo amianto, nomeadamente telhas, não precisam de pedir autorização à ACT, neste momento até o final de abril. Provavelmente pode vir a ser prorrogado. E, portanto, basta também que apenas notifiquem à ACT que o vão fazer. Mais alguns que queira referir? De uma forma global, o PRR, o Compete 2030, ou seja, os fundos estruturais que já existiam estão a ser redefinidos para apoiar este contexto de calamidade. Portanto, aquilo que realmente eu encorajo as empresas é, tanto no site gov.pt como na Ordem dos Contabilistas,
como nos sites das entidades que nós acabamos de falar, através inclusive do seu departamento de contabilidade ou do seu contabilista contratado, que procurem saber mais sobre cada um destes apoios e que, por favor, recorram a eles, usem-nos, porque realmente o objetivo é que as empresas retomem a sua normalidade e que, preferência, que é o que todos desejamos, que cresçam e que se desenvolvam e que a economia continue a crescer. Esta mensagem é extremamente importante, a mensagem que a doutora Holanda acaba de nos passar, é extremamente importante para que neste momento em que tudo ficou e não estávamos preparados, não havia pessoas ou empresas preparadas porque não houve, provavelmente estamos perante algo único, não estamos ainda habituados a. Na perspectiva da doutora Orlanda Pereira, como é que esta zona toda oeste sofreu com estas tempestades? Como sabe, o Serviço de Caldas da Rainha, da ACT, abrange 6 concelhos: Nazaré, Alcobaça, Caldas, Óbidos, Peniche, Bom Barral. Os 6 concelhos foram logo decretados como incluídos, abrangidos pela situação de calamidade. Mas infelizmente para Leiria e para Marinha Grande e Figueira da Foz, os efeitos lá foram infelizmente piores. No nosso caso também temos alguma destruição, não tão gravosa nem tão completa como aconteceu em Leiria, por exemplo, mas ainda assim sabemos que realmente é necessário estes apoios para que as empresas recuperem as suas estruturas físicas e os postos de trabalho e que possam dar continuidade a todos os projetos que já tinham em carteira para este início de novo ano. Exatamente. Bem, ficámos aqui com esta primeira parte, que era o apoio às empresas. A seguir, vamos voltar com mais uma parte que é extremamente importante, que é a sensibilização para um trabalho digno. Por isso, voltamos já a seguir para esta segunda parte, nesta intervenção da Autoridade para as Condições de Trabalho e a pensar fora da caixa. Até já.